Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Paráclito, eu vos enviarei de junto do Pai. O Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. A paz esteja convosco. Dito isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Como é belo, meus queridos irmãos e irmãs, poder viver a grande solemnidade de Pentecostes, a grande comemoração da efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo, e poder celebrá-la juntos aqui, na casa da nossa mãe, aqui em Fátima. É, sem dúvida, uma graça e uma benção para todos nós, peregrinos. O Espírito, como ouvimos na primeira leitura, faz-se presente através de um vento forte. Com ele, o medo desaparece e dá lugar à coragem. As línguas se soltam e todos compreendem o anúncio. Temos de aprender mais uma vez, onde chega o Espírito de Deus, tudo renasce e se transfigura. E nós sabemos que ela estava lá. A mãe silenciosa. 40 dias no anonimato após a ressurreição de seu filho. Ninguém sabe o que fez ou como viveu Maria depois de o seu filho ter sido colocado no túmulo. Segundo Santo Ambrósio, ela guardou um silêncio respeitoso e uma sobriedade silenciosa. O nosso Deus é assim, é um Deus das surpresas. Nós bem o sabemos. Ninguém esperava nada dos discípulos. Depois da morte do Senhor,
eles formaban un pequeno grupo insignificante. Estaban desnorteados, órfaos de seu mestre. Por outro lado, deuse un acontecimento inesperado que suscitou admiração. As persoas ficaran espantadas porque cada un ouvía os discípulos falarem na súa propia língua, contando as grandes obras de Deus. A Igreja nascida no Pentecostés é unha comunidade que suscita admiração, porque con a forza que ven de Deus anuncia unha nova mensaxe. A resurrección de Cristo, numa nova linguagem, a linguagem universal do amor. Un novo anuncio: Jesús, o Señor, está vivo, resucitou. Os discípulos são revestidos de uma força que vem do alto e falam com intrepidez. Alguns minutos antes eram todos cobardes, mas agora falam com coragem e franqueza, com a liberdade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, reunidos nesta solemnidade aqui na casa da nossa Mãe, se queremos que o Pentecostes para nós não se reduza hoje a um mero rito ou comemoração, por mais bela que possa ser, mas seja um acontecimento real de salvação, devemos preparar-nos com religiosa expectativa para receber o dom de Deus através da escuta humilde e silenciosa da sua palavra. Para que o Pentecostes seja renovado no nosso tempo, talvez seja necessário sentirar nada a liberdade de Deus, que a nossa Igreja e nós seja menos ocupada nas suas atividades e mais dedicada à oração. É o que nos ensina a Mãe da Igreja, Maria, Mãe de Nosso Senhor e Mãe nossa, pois o fruto do Espírito é a oração e o dom. O serviço é a dedicação aos outros. Como aconteceu na visitação, que foi uma espécie de pequeno Pentecostes. Uma visita que trouxe alegria e louvor ao coração de Isabel e de Maria. Uma estéril e a outra virgem. Ambas tornaram-se mães por uma extraordinária intervenção divina. Irmãos e irmãs, onde entra o Espírito de Deus, Ele afasta o medo. Faz-nos saber e sentir que estamos nas mãos de uma onipotência de amor. Aconteça o que acontecer, o seu amor infinito não nos abandona. Isso se comprova no testemunho dos mártires, na coragem dos confessores da fé, no destemor dos missionários, na franqueza dos pregadores, no exemplo de todos os santos, alguns deles adolescentes e crianças. Comprova-o a própria existência da Igreja que, apesar dos limites e das falhas humanas, continua a atravessar o oceano da história, impelida pelo sopro de Deus e animada pelo seu fogo purificador. Com esta fé e esta alegria, esta alegre esperança, repitamos hoje
por intercessão de Maria, envia o teu Espírito, Senhor, para que se renove a face da terra. Queridos irmãos e irmãs, devemos viver segundo o espírito de unidade e de verdade. E para isso é preciso pedir ao Espírito de Deus que nos ilumine e guie, a fim de superar o fascínio de seguir as nossas próprias verdades e acolher a verdade de Cristo transmitida na Igreja. O Papa Bento XVI evidenciou que não há Igreja sem Pentecostes e não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Ela, nossa Mãe, é toda esvaziada de si mesma e toda plena de amor à vontade de Deus. Que o Espírito Santo se compraz em inundar continuamente a sua alma e ouvir as suas súplicas pela Igreja nascente. Isso, porém, não é algo do passado. Onde quer que os cristianos se reúnam em oração com Maria, o Senhor dá-nos o seu Espírito. Mediante a sua poderosa intercessão, ela conseguirá renovado Pentecostés para as nossas almas e para toda a Igreja. Além disso, o trecho evangélico de hoje oferece-nos uma imagem admirável para esclarecer a ligação entre Jesus, o Espírito Santo e o Pai. O Espírito Santo apresenta-se como o sopro de Jesus Cristo ressuscitado. O sopro de Deus é vida. Hoje, o Senhor infunde nas nossas almas novo sopro de vida, o Espírito Santo, a sua essência mais íntima, acolhendo-nos na família de Deus. Gostaria, enfim, de sublinhar que o Evangelho de hoje nos dá esta bela expressão. Os discípulos ficaram muito alegres quando viram o Senhor. Estas palavras são profundamente humanas. O amigo perdido está de novo presente. E aqueles que antes estavam confusos alegram-se. Mas essas palavras dizem muito mais. O amigo perdido não vem de um lugar qualquer, mas da noite da morte. Ele passou por ela. Não é qualquer mais. O amigo é ao mesmo tempo aquele que é a verdade que dá a vida aos homens. E o que ele dá não é uma alegria qualquer, mas a própria alegria, o dom do Espírito Santo. É belo viver porque sou amado, e esta é a grande verdade. Irmãos e irmãs, o nosso Deus nos ama. Os discípulos ficaram muito alegres quando viram o Senhor. Hoje, no Pentecostes, esta expressão serve também para nós, porque na fé podemos vê-lo. Na fé, Ele vem até nós. Esta mesma fé dá-nos o grande fruto que é a sua paz. Por isso queremos rezar: Senhor, mostra-te, concede-nos o dom da tua presença e teremos os mais belos presentes. A tua alegria, o teu amor e a tua paz. Concluamos dirigindo-nos a Maria, a Senhora de Fátima,
que na mañá de Pentecostes estaba no cenáculo. A mãe estaba con os fillos. Nela, a forza do Espírito Santo realizou verdadeiramente grandes obras. Que ela, Mãe do Redentor e nosa Mãe, nos obteña por súa intercesao unha renovada efusao do Espírito de Deus sobre a Igreja, sobre o mundo e sobre todos nós. Amén.